Deputado Danilo Forte, o senhor está aí na Brasília para quê? Não está em recesso? Não? Eu estou na comissão representativa da Câmara dos Deputados e, além da pauta da Câmara, mesmo no recesso, a me atualizar com relação aos procedimentos que precisam ser tomados, as medidas que precisam ser tomadas agora nesse período, também me atualizar com relação a essas medidas que o governo está tomando, com relação à formação de ministério, com relação à questão da aplicação do orçamento para 2015 e também reunir com a coordenação da campanha do nosso líder Eduardo Cunha para a presidência da Câmara. Petrobras, outro escândalo aí com o ex-presidente Zé Gabrielli. Lamentável. Eu me lembro que quando eu fui vestibular para a Escola de Engenharia, o grande sonho de todo aluno da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará era passar no concurso da Petrobras. E hoje a gente vê a empresa mais querida, mais amada do país, né? A empresa que é símbolo para todos nós, fruto do suor e do esforço do povo brasileiro, nas páginas policiais, todo dia um escândalo atrás do outro, e ninguém vê as medidas apuradoras com relação a essa questão. Realmente isso é lamentável. Ali precisa ser feita uma limpeza, né, com responsabilidade, afastando dali exatamente todas essas células corruptoras e corruptivas que estão tentando sobreviver dentro da maior empresa do país, que chegou a ser a quinta petrolífera do mundo, e a gente vê todo dia aí na Bolsa de Valores ela se desvalorizando, uma desvalorização já chegando a quase 60% dos valores das ações nos últimos 4 anos, e as medidas administrativas que precisam ser tomadas, inclusive como exemplos para os demais que estão lá, precisam ser efetivadas. Realmente é lamentável o momento que a Petrobras vive hoje, e enquanto não houver um enxugamento, enquanto não houver uma postura firme de governo com relação a todas essas mudanças que precisam ser feitas, principalmente dos gestores da instituição, nós vamos ter muita dificuldade para recolocá-la dentro de um clima de credibilidade e que possa, inclusive, garantir os investimentos necessários. De novo, pode ter certeza, o nosso sonho da refinaria no estado do Ceará será adiado. Como é que está a disputa para a presidência da Câmara? Eu acho que a disputa é salutar no regime democrático, é bom que apareça, quanto mais candidato aparecer, melhor para ampliar o debate, para aumentar o compromisso dos candidatos com a sociedade como um todo, né? E dentro desse contexto, a candidatura do Eduardo no PMDB é a candidatura que tem mais consistência, porque é o único que é capaz de fazer uma pauta de votação dentro da Câmara dos Deputados, diferentemente dos candidatos, dos demais candidatos. O Eduardo tem condições de votar temas que nem toda a vida são prioridades para o Executivo Federal, mas que possam ser prioridades para a sociedade. Por exemplo, votamos agora no final do ano a aposentadoria por invalidez dos servidores públicos. É um tema que é pertinente, né, que o servidor não pode perder seu benefício, porque ninguém fica inválido porque quer, e ao mesmo tempo é uma matéria que não interessava ao governo. A questão do orçamento impositivo, uma questão que diz respeito a uma luta de 150 anos do Parlamento brasileiro. E a gente sabe, viu, que o governo federal não tem relação, não tem priorização com relação a essa pauta. A questão da emancipação dos municípios. A presidenta vetou por 2 vezes essa matéria. E eu agora, já em fevereiro, vou começar já o ano legislativo apresentando uma emenda constitucional para exatamente sair da possibilidade do veto, e na emenda constitucional a gente dá ao Brasil, um país do tamanho do continente, uma lei emancipatória. E a gente sabe que o governo, o executivo, não tem interesse nessa matéria. Então essa pauta, com autonomia, com independência, quem tem condição de fazer é o Eduardo, porque o Arlindo já foi presidente e foi totalmente submisso aos ditames do governo federal. E o Júlio é um amigo, mas a base de apoio do Júlio é muito pequena para ser um candidato competitivo. Então, nesse momento, a candidatura mais consolidada é exatamente a do deputado Eduardo Cunha, que é o candidato do PMDB. E dia 16, nós teremos uma agenda com ele aqui em Fortaleza, um almoço com a bancada, com todos foram convidados, diferente de cor partidária, né, inclusive dos partidos que têm outras candidaturas, estão sendo convidados para essa reunião, e posteriormente vamos fazer também uma entrevista coletiva com a imprensa do Ceará, para ele dizer o que está pensando no seu projeto de ser presidente da Câmara dos Deputados. E como é que vão ser os trabalhos este ano na Câmara? Eu acho que vai ter muita vivência, né? Vai ter muita energia diante dessa situação de estagnação da economia brasileira. A gente precisa tirar o Brasil dessa estagnação. Inclusive, fiz reuniões ontem com os empresários, a grande maioria dos empresários muito preocupados com o desenvolvimento da economia. A economia precisa andar, o Brasil precisa crescer. Eu, inclusive, repito, não existe desenvolvimento social se não tiver desenvolvimento econômico. Quem dá lastro ao desenvolvimento social é o desenvolvimento econômico, e a gente precisa exatamente dinamizar essas ações. E para dinamizar isso, a gente precisa de credibilidade
e de diminuir o mundo das incertezas. E credibilidade se dá com exemplos. O governo tem que dar exemplos que está disposto a fazer esse ajuste fiscal e financeiro de fato, né? Não apenas na bravata. Nós precisamos apresentar uma agenda econômica para o país para tirar o país desse marasmo que a economia está hoje. A presidente está querendo mesmo uma reforma política? É fundamental, porque a justificativa para todos esses desmandos, inclusive esse da Petrobras, que há é exatamente a questão político-eleitoral. E da forma como o país anda, né, cada vez mais surgem mais escândalos, até porque a partilha tanto dos ministérios como do secretariado está se dando no mesmo modelo e da mesma forma, de abrigar uma coalizão de partidos para dar sustentabilidade à governabilidade. E quando devia ser exatamente em cima de programas, né, de desenvolvimento, programas econômicos, programas sociais, capazes de dar uma melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Então, enquanto tiver esse modelo, nós vamos ter escândalos a serem apurados e a serem manifestados e publicizados pela própria imprensa. A reforma política é a prioridade, até para poder acabar, para poder retirar do nosso noticiário esses demandos e esses desvios que são costumados na política brasileira. E isso depende muito da força de governo. Por quê? Porque nós temos um projeto que está já tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da qual eu faço parte, que era relatado pelo deputado do PT, Cândido Vacareza, e que quem não deixou votar no ano passado foi exatamente o PT, obstruindo as votações, não deixando que a gente levasse a plenário exatamente esse projeto que estava sendo relatado por um deputado do PT. Então o que a gente precisa é exatamente construir o máximo de consenso possível e não ter medo de ir para a votação. Votar num projeto para dar ao país uma legislação político-eleitoral condizente, né, com o momento que a sociedade está vivendo, do ponto de vista de ética e do ponto de vista de transparência de recursos públicos.